TCE-MS debate impacto da PEC 188 nos tribunais. E ainda, termo de cooperação técnica é assinado entre Corte de Contas e Defensoria Pública do Estado. Quadro Saiba Mais responde se as peças dos balanços precisam ser assinadas manualmente. Atas de registro de preços e processos licitatórios foram apreciados pelos conselheiros da Segunda Câmara. Pleno aprecia 26 processos. Esses destaques e ainda outras notícias você acompanha agora no TCE na TV. Pioneiro na discussão da PEC 188 de 2019 do Pacto Federativo, o TCE-MS promove seminário para fortalecer os avanços do controle externo. Cerca de 400 pessoas, entre autoridades, jurisdicionados, servidores e membros da sociedade civil, participaram do seminário Tribunais de Contas, os desafios contemporâneos. Com temas de relevância para o desenvolvimento de diretrizes que orientam estratégias de responsabilidade social e de sustentabilidade na execução de políticas públicas, o TCE de Mato Grosso do Sul promove o seminário Tribunais de Contas, os desafios contemporâneos. Um grande passo nessa direção foi dado com a discussão sobre a PEC 188 do Pacto Federativo, para evitar retrocessos nos avanços e independência dos tribunais de contas. É fundamental que a gente possa colocar com clareza esses pontos para que essa PEC que vem e que é importante, ela não cometa injustiça, ela efetivamente faça o país avançar e não retroceder. Nós queremos também que os tribunais de contas tenham a sua autonomia como órgão de Estado que possa fazer com que o controle prévio, o controle preventivo, essenciais para a democratização do Estado, seja efetivamente considerado nesse debate da PEC. Na intenção de promover um amplo esclarecimento e dar uma visão clara ao país sobre o entendimento dos tribunais, o seminário trouxe para o centro do debate o relator da PEC, senador Márcio Bittar. A PEC que o relato propõe não é uma mudança. Eu considero que é um aperfeiçoamento. O órgão de fiscalização, que é o Tribunal de Contas, ele tem que ter uma norma geral. E quem vai coordenar isso tem que ser o Tribunal de Contas da União. A PEC modifica a redação de 24 artigos da Constituição Federal e ainda 4 artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Acrescenta também 7 novos artigos à Constituição e 4 ao ato. Por isso, se trata de mudanças que também interferem no controle externo. É a hora da gente se levantar e aí estamos apoiando aqui a continuação do trabalho do Tribunal de Contas em cada estado da federação por entendermos que esse é o caminho certo para bem administrar o país. Nós temos uma posição firme que essa PEC 188, que vai ser relatada pelo senador Bittar, ela pode cometer um equívoco de ferir o Pacto Federativo. Então a nossa posição não é de submissão à avaliação do TCU, nós temos que ter independência total. TCE-MS, gestão descentralizada. O seminário também trouxe em discussão temas como a governança pública, controle de contas e desenvolvimento econômico-social, gestão de resíduos sólidos, entre outros assuntos. Todo esse material já está disponível na íntegra no site do TCE-MS. Promover o intercâmbio e cooperação técnica científica entre as instituições. Esse é o objetivo do convênio firmado entre o TCE-MS e a Defensoria Pública do Estado. Mesas de estudos e debates, laboratórios, grupos de estudos e campanhas temáticas de interesse público fazem parte do convênio. O TCE-MS e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul firmaram o termo de cooperação técnica científica com o objetivo de promover o intercâmbio entre as instituições. O ativo mais barato que existe é a experiência dos outros. Então, nesses convênios, na verdade, a gente busca isso. A experiência dos outros, consolidada, a custo zero.
Então, é importante esse intercâmbio, esse relacionamento. Abrangendo as áreas do conhecimento que envolvam as temáticas institucionais pertinentes a cada um dos órgãos, a busca pelo aperfeiçoamento técnico da máquina administrativa e a capacitação de quem a conduz estão entre as prioridades da Defensoria Pública do Estado. Uma administração mais eficaz, ela pode gerir melhor os recursos e conseguir uma eficiência maior nos seus resultados. Daí o porquê a Defensoria Pública ter todo o interesse de estabelecer esta parceria tão próxima com o Tribunal de Contas aqui do Estado de Mato Grosso do Sul. Toda essa capacitação e preparação para gerir a máquina pública atinge diretamente a sociedade, que ganha um serviço com qualidade e eficiência. O convênio terá duração de 2 anos e não acarretará nenhum custo para as instituições envolvidas. Agora vamos para o julgamento dos processos. Em sessão virtual da primeira Câmara, finalizada no dia 11 de março, os conselheiros Márcio Monteiro, Flávio Caiati e Valdir Neves apreciaram 19 processos. O conselheiro Flávio Caiati apreciou 4 processos entre contratos administrativos e ata de registro de preço. Sob a relatoria do conselheiro Márcio Monteiro, estavam 5 processos, 2 contratos administrativos, 2 licitações e uma ata de registro de preço. Já o conselheiro Valdir Neves relatou 10 processos, 8 contratos, 1 processo licitatório e uma inegibilidade. Contratos administrativos, atas de registro de preços e processos licitatórios foram apreciados pelos conselheiros da segunda Câmara. Veja os detalhes. Ao conselheiro Osmar Jerônimo coube relatar 12 processos, 1 convênio, 2 licitações, 2 contratos administrativos e 8 atas de registro de preço. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 8 processos, entre contratos de obras e convênios, ata de registro de preço e inegibilidade. Já o conselheiro Gerson Domingos apreciou 4 processos, 2 processos licitatórios, 1 convênio e uma inegibilidade. Presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, a sessão do Pleno, realizada no dia 12 de março, analisou prestação de contas de gestão e recursos ordinários. Ao conselheiro Valdir Neves coube relatar 4 processos, sendo 2 recursos ordinários, 1 referente à auditoria e 1 pedido de revisão. 13.024/2013, que trata-se de um pedido de revisão formulado por Sérgio Lima Hortali, ex-diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Voto pelo conhecimento e procedência do presente pedido, alterando o acórdão recorrido para declarar regularidade do processo licitatório e da formalização contratual, excluindo as multas aplicadas anteriormente e da quitação ao ordenador de despesa. O conselheiro Ronaldo Chadid relatou 5 processos, 2 relacionados a recursos ordinários, 1 processo de auditoria, 1 de prestação de contas de gestão e 1 processo de pedido de revisão. Processo 13.236/2013, autuado em decorrência de auditoria realizada na Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, referente aos atos praticados no período de janeiro a dezembro de 2012 pelo presidente à época, senhor Ademar Barros. Acompanho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação do valor de R$ 33.520, decorrentes de recebimentos irregulares de verbas de representação e por comparecimento às sessões extraordinárias, em desfavor dos agentes políticos nominados na parte dispositiva da proposta de julgamento. Em razão disso, voto ainda pela aplicação de multa ao senhor Ademar Barros, presidente da Câmara Municipal à época, em valor correspondente a 112 UFERMES, equivalentes a 10% do prejuízo causado aos cofres do município. 5 processos foram apreciados pelo conselheiro Gerson Domingos, 3 referentes à prestação de contas de gestão, 1 recurso ordinário e 1 relatório destaque. Processo 11.045/2013, com a prestação de contas do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul, relativo ao exercício 2012, tendo como gestores o senhor Jader
Julianelli, Afonso e o senhor André Luiz Câncer, secretário de Estado e ordenador de despesa à época, respectivamente. Voto é por declarar regular e aprovada a prestação de contas apresentada. Coube ao conselheiro Márcio Monteiro relatar 3 processos: o relatório destaque e 2 processos de auditoria. Processo 4.359/2018 da Prefeitura Municipal de Vicentina, tendo como responsável o senhor Marcos Emenegildo Benedite. Voto pela irregularidade dos atos de gestão consistente no não encaminhamento dos arquivos contábeis relacionados ao SICOM, referente ao período compreendido entre os meses de janeiro e novembro de 2017, bem como pela aplicação de multa no valor correspondente a 30 UFERMes ao responsável. Ao conselheiro Flávio Caiati coube relatar 3 processos, 2 recursos ordinários e um balanço geral. Processo 4.857/2016, prestação de contas anual de governo do município de Nova Alvorada do Sul, referente ao exercício financeiro 2015, gestão do senhor Juvenal de Assunção Neto, prefeito à época. Voto para que seja emitido parecer prévio contrário à aprovação da prestação de contas. Os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com recurso ordinário ou pedido de revisão, conforme os casos apontados nos processos, somente após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS. E no quadro Saiba Mais dessa semana, os auditores de controle externo desta corte vão esclarecer mais uma dúvida recorrente entre os jurisdicionados. Acompanhe. As peças dos balanços precisam ser assinadas manualmente ou por certificado digital. Existem peças que são assinadas manualmente. Então, a gente pede que os decretos eles são assinados pelo gestor. Temos também o parecer do controle interno, o controlador interno ele não assina digitalmente, então ele precisa assinar o seu parecer de forma manual. Temos também o parecer do controle do Conselho Fiscal, ele é assinado pelos membros do Conselho Fiscal. Mas temos também a assinatura digital, que é obrigatória, a assinatura do contador e do ordenador de despesas ou do gestor do órgão. Então, para os documentos que é necessário a assinatura física, como o parecer do controle interno, o parecer do conselho, a assinatura manual. E para as outras peças, a assinatura de certificado digital do contador e do ordenador de despesas ou do gestor. As remessas podem ser protocoladas manualmente na sede do TCE? Não. Com as alterações que houve na Resolução 88, hoje não é mais aceito o envio físico da remessa das informações, das prestações de contas. Então é tudo eletrônico hoje, pessoal. E na próxima semana será respondido o que pode ser feito se identificado erro após a remessa do RGF e da prestação de contas. E esses foram os destaques da semana. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br e nas redes sociais facebook.com/TCE-MS Oficial e no Twitter @TCE-MS Oficial. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.